Nossa oração, o Senhor recebeu neste momento, e eu creio que o Senhor vai agir no meio de nós, pelos nossos pedidos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Primeiramente, é um prazer estar aqui para trazer a palavra de Deus, com muita alegria. Estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra, assim como o Vinícius tem dito, esse testemunho dos alunos lá na escola, levando a palavra, que possamos estar aqui também nos alimentando dela, nos alimentando, nos aperfeiçoando para também poder fazer essa mesma atitude que esses alunos tiveram também. Que Deus possa usar cada um de nós, possamos nos preparar espiritualmente na palavra de Deus, para que o Senhor nos use no tempo oportuno, no melhor momento. Aí você pode falar para mim, mas eu não consigo, eu não sei falar direito, não sei o que falar. Irmãos, esteja na presença do Senhor, esteja na brecha, esteja na disposição. O Senhor quer que você esteja na disposição, ou em oração, na palavra, que no momento certo o Senhor vai te dar a palavra certa, a palavra correta. E eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 8. João 8, versículo 31. Enquanto os irmãos acham, queria dar um recado que eu coloquei no grupo, mas eu também vou falar aqui na igreja também, que amanhã nós temos um culto na minha casa, que é na rua Estelina Mendes de Amorim, número 229, e vai ser às 8 horas, às 20 horas. Quem quiser ir, o convite está feito, está estendido, não só nós da igreja, mas as pessoas que estiverem nos assistindo também, para recebermos ali a palavra de Deus. Aí você pergunta para mim, por que esse culto, irmão? Por que você está fazendo? Apenas por agradecimento, apenas por mais um ano que nós passamos na presença do Senhor, porque nós estamos ainda de pé na presença dEle, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador dentro da nossa casa. É isso, somente isso. É um culto de agradecimento e você está convidado. Eu também queria fazer um convite também para quem está assistindo, irmãos, que a nossa igreja fica aqui na Vida Faria Lima, número 2502. Nossos cultos são às quintas-feiras, 8 horas, 20 horas, e aos domingos às 9 horas. Venham fazer parte da igreja, venham ouvir a palavra de Deus. Grandes coisas, o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. Então venha participar conosco, venha ser a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar a palavra. O versículo 31 de João 8, irmãos, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, faz algum tempo que eu queria ministrar essa palavra, mas eu confesso para os irmãos que a gente fica meio, não digo constrangido, mas é complicado você levar uma palavra para a igreja, que a gente sabe que às vezes não vai agradar muito, porque essa palavra, irmão, que eu venho trazer hoje, essa palavra nos confronta, essa palavra nos faz trazer a mudança necessária. Essa palavra, obrigado, irmão, essa palavra, ela mexeu muito comigo, antes de eu ministrar ela para vocês. Confesso que tive ainda ajuda de alguns irmãos, o irmão Rodrigo, que trabalha comigo, Vinícius, que está comigo aqui na igreja, me ajudou nessa palavra. Ele sabe disso, na hora que eu estava construindo ela. Irmão, mas é uma palavra necessária, é uma palavra atual. Eu acho que nunca a igreja precisou tanto ouvir sobre a palavra de Deus. Nunca a igreja precisou tanto ouvir, a igreja saber que precisa da palavra de Deus. Porque nós precisamos, porque sem elas, irmãos, nós não conseguimos ficar de pé. Sem elas nós não conseguimos caminhar.
E essa palavra eu quis trazer para os irmãos. Eu vou explicar o contexto dela, porque Jesus, no começo, ele estava falando aos judeus, e ele estava ali explicando da palavra de Deus, falando sobre o Pai, que ele ia, que ele estava junto com o Pai, que ele veio do céu, e que os judeus ali precisavam se libertar, os discípulos precisavam se libertar, e eles começaram a confrontar o Senhor Jesus, falando: mas que nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós não somos escravos. E o Senhor Jesus vem falar que essa escravidão não era escravos literalmente, assim como os foram no deserto, no Egito. Ele estava falando da escravidão do pecado, que não adiantava nada falar que eu sou filho de Abraão, sou da descendência. No dias de hoje, não adianta falar que estamos na igreja, não adianta falar que somos cristãos, que estamos vindo numa igreja todos os dias, e a gente ainda está preso no pecado. Era sobre isso que o Senhor Jesus estava falando. E ali ele começou a confrontar, e o Jesus falou assim: mas como vocês podem dizer que vocês são filhos de Abraão, e vocês querem me maltratar, vocês querem me matar? Tanto que no último versículo do capítulo 8, Jesus fala, versículo 58 diz assim: e respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha, irmão, isso é muito sério. No momento que o Senhor Jesus fala, que ele fala: eu sou, que eu sou o Filho de Deus, e aqueles judeus pegaram pedra e atirou, e Jesus saiu do templo. Imagina, irmãos, Jesus saindo do templo por causa da palavra. Quantos templos nós vemos, quantos lugares nós vemos que as pessoas às vezes não deixam Jesus entrar, não deixa o Senhor Jesus, a palavra dele entrar no coração, não deixa a palavra do Senhor Jesus transformar. Às vezes falamos tanto de bênção, falando tanto de milagre, falando de tantas outras coisas, menos de Jesus, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta. E o Jesus teve que sair do templo. Isso aí é muito sério. Por isso que eu trouxe essa palavra hoje. Irmãos, nós precisamos, irmãos, não ser como esses judeus. Ela é bem clara a palavra no versículo 31. Os judeus que haviam crido nele. Então, irmãos, o Senhor Jesus não estava falando de pessoas de fora. O Senhor Jesus estava falando dos judeus, da pessoa como se fosse hoje, de pessoas da igreja, pessoas que criam nele, pessoas que viram o milagre, viram coisas acontecer, a multiplicação dos pães, diversas curas. E esses mesmos judeus estavam criticando, estavam querendo atirar pedra nele, expulsaram ele do templo. Olha isso, irmãos. No momento que a palavra nos confronta, o que eles fizeram com Jesus. E ele fala, eu separei algumas coisas aqui. Eles criam até certa parte. Por que até certa parte? Porque enquanto o Senhor estava alimentando, enquanto o Senhor estava curando, enquanto o Senhor estava realizando milagres ali naquele lugar, tinha um monte de gente ali do lado deles, ao redor de Jesus, buscando com ele, querendo andar com Jesus, querendo falar que é de Jesus, que era discípulos. Mas no momento que a palavra o confrontou, no momento que a palavra veio confrontar e falar que eles estavam em pecado, a primeira coisa que eles fizeram era tirar pedra nele. Então, irmãos, não podemos ser cristãos até certa parte. Segunda parte aqui, eu tenho visto na televisão, às vezes eu vou para minha casa escutando rádio, às vezes ali eu estou escutando alguns testemunhos, e eu escuto igreja A, igreja B, igreja C falando assim: quando eu vim para a igreja A, eu fui curado, quando eu vim para a igreja B, eu tive uma bênção, eu tive casa, eu tive emprego. Hoje em dia não fala que Jesus abriu a porta, hoje em dia não fala que Jesus curou, hoje em dia não fala que o Senhor Jesus entrou na vida dela, hoje em dia não fala de salvação. Eu vi um certo pastor, irmão, pregando, e ele falou de um testemunho que ele viu na televisão, e que as pessoas vinham até aquele púlpito e começavam a falar das coisas que Deus tinha feito na vida dele, na casa dele. É bênção, é prosperidade, a empresa cresceu, melhorou, é carro, é aquilo outro.
E começou a falar, e chegou uma senhora, e ele pegou nos braços assim, abraçou ela e falou para ela: diga, senhora, qual que é a sua bênção? A senhora, na maior alegria, falou assim: eu fui liberta, o Senhor Jesus me transformou, eu aceitei o Senhor Jesus. Aí aquele pastor falou para ela naquele momento: mas irmã, e a bênção? Conta a bênção para nós. Imagina, irmãos, onde nós chegamos. Uma libertação, uma cura, uma pessoa que aceita o Senhor Jesus, uma pessoa que é liberta, uma pessoa que é batizada. Hoje em dia não é festa. Hoje em dia a festa é testemunho, é coisas boas, é prosperidade. Olha onde nós chegamos. Não precisamos olhar tanto, irmão. Se a gente pesquisar, se a gente olhar na televisão, se a gente olhar no YouTube, se a gente olhar aí no rádio, a gente vai ver um monte dessas coisas. E nós estamos esquecendo de falar da palavra. Nós precisamos falar que a palavra também liberta, que nós precisamos ter palavra dentro do nosso coração. Irmãos, em Lucas, eu queria que os irmãos colocassem em Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, versículo 1. Porque tem coisas, irmãos, que você fala, tem coisas que nós falamos na igreja, que às vezes nós somos aplaudidos de pé, às vezes as pessoas te abraçam e ficam alegres com você. É Lucas 15. Mas a maior festa, irmãos, é nos céus. O versículo 1 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe propôs uma parábola, e diz assim: então propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós, olha o que ele fala, qual dentre vós é o homem que, ou seja, ele está ali questionando qual dentre eles que estavam ali murmurando e reclamando que Jesus estava com publicanos e pecadores. E ele diz assim: que possuindo 100 ovelhas e perdendo elas, uma delas, deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne com os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos assim: haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que necessitam de arrependimento. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, a maior festa, irmãos, é que nem eu falei para você, não são as prosperidades. Precisamos de cura, precisamos de prosperidade, sim, mas a maior festa é feita no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se volta para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala do carinho que Ele tem. O Senhor Jesus fala que quando Ele pega aquela ovelha e coloca no teu ombro, Ele leva para onde? Ele leva para casa, Ele leva para estar junto com Ele, e ali Ele se alegra. Eu imagino, irmãos, que Ele deve chamar os anjos que estão ali junto com Ele e olhar para baixo e falar com muita alegria: olha ali mais um filho que salvou, ele entendeu a minha palavra, ele foi salvo, ele entendeu o propósito porque eu morri na cruz. Essa é a festa que é feita no céu por causa de um pecador. E assim nós temos que se alegrar também, irmãos. Nós temos que se alegrar com isso, nós temos que se alegrar com a palavra, nós temos que se alegrar com a ovelha perdida, é através da palavra. Glória a Deus, irmãos. Em seguida, irmão, na parte B do versículo 31, ele fala: se vós permanecedes na minha palavra. Irmãos, permanecer, ele está querendo dizer: acredite na minha palavra, não duvide da palavra quando você lê na tua casa, não duvide quando o pregador estiver aqui e falar da palavra para você. Você tem que ter mais fé, você tem que buscar, você tem que praticar essa palavra.
Você não tem que se relacionar com o Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Quando ele fala se permanecer na minha palavra, porque é possível um crente vir para a igreja e não ser da igreja. É possível um cristão estar na igreja, mas não estar com Cristo. Isso é possível. O Senhor Jesus está falando: esteja comigo, permaneça na minha palavra. Porque os verdadeiros cristãos têm que permanecer na palavra dele, irmãos. Porque verdadeiros cristãos têm que ser transformados pela palavra. Um cristão não dá para andar pecando. Um cristão não pode andar e ser escravo do pecado. Não pode. Ele fala que você tem que permanecer com ele. Na parte B ele fala assim: e verdadeiramente meus discípulos. Ou ele está querendo dizer assim: discípulos verdadeiros. É isso que o Senhor Jesus quer. É isso que Ele quer encontrar quando Ele olha para mim e para você. Verdadeiros discípulos. Aqueles discípulos que conhecem a palavra, que sabem manejar a palavra, porque é a palavra que liberta. E também, irmãos, Ele quer discípulos. Discípulos faz outros discípulos. Mateus 28:19 ele fala: ide portanto e fazei discípulos em todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então discípulos têm que fazer discípulos. E para isso, irmãos, nós temos que conhecer a palavra, porque nós estamos ali sendo discipulados, nós estamos sendo ensinados. A partir do momento que nós estamos ensinados na palavra, nós estamos capacitados a ensinar também a outras pessoas, pessoas novas de evangelho, a ser outros discípulos. E o versículo 31 ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Agora eu quero falar só dessa parte, irmão. Conhecereis a verdade. Eu queria falar agora sobre um vídeo que o Vinícius postou no nosso grupo de louvor. Ali ele coloca vários vídeos, né, de palavras, ensinamentos, palavras, né, para edificar a nossa vida. E uma dessas palavras ela me ajudou nessa pregação, num vídeo muito importante que eu quero compartilhar com você. Eu acho que o grupo de louvor já assistiu isso. Olha só, irmãos, uma pesquisa feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, feito com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos. Então foi feito de 8 a 80 anos, já para não fugir ninguém, para não ter desculpa: sou muito jovem ou sou muito velho. Pessoas que lêem a Bíblia diariamente. Olha só, no primeiro, pessoas que lêem a Bíblia uma vez só, não muda nada na vida dessa pessoa. E olha lá, ainda essa pessoa lê a Bíblia, porque às vezes ela pode só olhar ali no celular um versículo, e às vezes só lê por ler, nem se passa um minuto, nem lembra que versículo que leu. Olha só, uma vez não muda nada. Uma pessoa que lê 3 vezes por semana, apenas um sinal ou nada significante. Porque aquela pessoa, ela lê um dia, passa 2, lê mais um pouquinho, às vezes a pessoa vai e não medita, então não muda muita coisa na vida dessa pessoa. Agora, terceiro, a pessoa que lê mais de 4 vezes, olha só a mudança que já faz na vida da pessoa. A pessoa que lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana. Eu falo assim: ler, não só ler, irmãos, mas meditar na palavra, ler e entender a palavra. Mas você pode falar para mim neste momento: mas eu não entendo a palavra. Irmão, ore, porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia foi homens através do Espírito Santo, dirigido por Deus, que está escrito aqui. Então ore ao Senhor, pede para Ele abrir os seus olhos, o seu coração, para você entender a palavra. E essas pessoas que lêem mais de 4 vezes por semana, o sentimento de solidão diminui 30%. Problemas com raiva, com estresse, diminui 32%. Olha que remédio, irmãos, para estresse, para pessoas que são muito nervosas, pessoas que precisam só acalmar mais. Lê a Bíblia. Olha só, amargura em relacionamentos conjugais e com o filho, menos 40%. Aquela tristeza, porque a partir do momento quando você começar a colocar a palavra, começar a colocar a palavra de Jesus, a palavra de Deus,
você começa a ver que você está fazendo errado, você começa a ter amor no teu coração, você começa a falar mais com amor com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. E o alcoolismo, menos 57%. Olha só como a palavra liberta. Estagnação espiritual, ou seja, a falta de fé. Estagnação espiritual diminui menos 60%. Aí às vezes nós ficamos pensando: por que eu estou desse jeito? Eu ando triste, eu ando calado, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho mais vontade de se ajoelhar, eu não tenho vontade mais de ir na igreja, eu não tenho vontade mais de buscar. Por quê, irmão? A falta de fé. A fé vem por onde? Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque se você não ouvir a palavra de Deus, irmão, certamente você não vai ter fé. Como você vai ter fé numa coisa que você não ouve, uma coisa que você não lê? Vai ter fé como nisso? Então tem que ler, tem que buscar a palavra. Olha só, diminui 60%. Você vai melhorar a sua fé, você lendo mais de 4 vezes por semana. Você começa a partir desse momento olhar para o alto. Você não começa a olhar para os defeitos das pessoas. Você não começa a olhar para erros, coisas ruins que você anda fazendo, pecado que você anda cometendo. Você começa a buscar mais ao Senhor Jesus. 6º lugar, a pornografia. Ela diminui 61%. Aquelas pessoas que têm aquele costume, porque a gente fala, nós estávamos falando às vezes de celular é bom se a gente usar para o bem, mas irmão, se você não vigiar a televisão, o YouTube, o celular, você acaba caindo nesse mal. E a palavra do Senhor é um remédio para isso. Pratique, irmãos, a leitura. Em 7º lugar, aumento da fé, mais de 200%. Imagina, irmão, sua fé vai aumentar mais 200%, lendo a palavra de Deus, porque você vai começar a ler todos os dias, você vai começar a meditar, você vai começar a crer, você vai começar a ver nos milagres, no que Deus tem feito. Então, irmão, a sua fé vai começar a aumentar. E aumento do discipulado, mais 230%, ou seja, você está lendo, você está aprendendo, você vai estar acrescentando a tua fé, você vai estar melhorando no discipulado, você vai ser uma pessoa que vai poder ensinar. Então, irmãos, olha o benefício que a Bíblia nos traz, olha o benefício que a palavra nos faz. A Bíblia não tem que ser aberta só nos dias de culto, no nosso caso, só na quinta-feira, no domingo. A Bíblia tem que ser aberta todos os dias, irmãos. Essa é a palavra de Deus, a revelação, essa é a profecia. É necessário que você leia, é necessário que você busque. A Bíblia te dá, é um remédio para você. Busque, irmãos, o benefício da palavra de Deus. Eu sei que não é fácil não é, porque nós sabemos que isso aí é uma luta da sua carne contra o Espírito. É uma luta muito grande, seu corpo não quer ler, ainda mais se você quer ler à noite, na hora de dormir, você entra ali na sua cama, que você quer abrir a Bíblia, você não consegue. Isso aí já aconteceu comigo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, quando eu vi, eu tinha dormido já com a Bíblia aberta lá. Se a gente não vigiar, a gente dorme, irmão. A gente dorme, porque é espiritual. A tua carne não quer que você leia, porque é um confronto com a sua carne. Essa palavra vai transformar a sua carne, os seus erros, o seu pecado. Então, irmão, vença, cria um hábito na sua vida de oração, cria um hábito na sua vida de ler a palavra, separe um tempo. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, do que nós temos de precioso na nossa vida. Nós falamos de dinheiro, falamos de muitas coisas, mas o que mais temos de precioso hoje em dia é o tempo. Hoje em dia nós não temos mais tempo para nada. Às vezes não temos tempo damos desculpa, né? De dar atenção para os nossos filhos, para a esposa, para o marido. Não temos tempo de ler a palavra de Deus, não temos tempo de orar, não temos tempo de fazer a obra de Deus. Não temos tempo para nada, então nosso tempo é precioso. Se a gente não pegar e encaixar um tempo e falar, não, hoje eu vou ler a palavra, eu vou tirar nem que seja 10, 15 minutos para ler a palavra, irmão, tire esse tempo, você não está perdendo o seu tempo, você está sendo alimentado espiritualmente. Às vezes, irmão, Deus vai falar com você ali, certamente através da palavra.
A revelação vai ser feita ali para você. Às vezes você está precisando de resposta, precisando. Você vai atrás de A, de B, de C, e você não encontra a resposta. Essa resposta está ali perto de você. É só você abrir a Bíblia, é só você ler a palavra, que a resposta vai ser dada a você. Então busque, irmãos, a palavra de Deus. Não deixe, irmão, de ler. Não deixe que a sua carne te vença. E a parte B, irmãos, do versículo 32, diz assim: e a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Irmãos, ela vai te libertar da escravidão do pecado. Assim como o Senhor Jesus estava falando ali para os judeus. Ela te tira da escravidão. Reconheça, irmãos. Mas para isso, para você reconhecer que você está andando errado, que você está andando no pecado, é preciso que você abra seus olhos. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Mateus 7. Mateus 7, versículo 1. Glória a Deus. Olha como isso é sério, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, se a palavra não abrir os nossos olhos, se nós não vigiarmos, irmãos, isso acontece conosco. Capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com que critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos dirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave dos teus olhos, e então verás claramente para tirar o argueiro dos olhos do teu irmão. Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos em oração, se nós não pedimos para o Senhor abrir os nossos olhos através da palavra, isso acontece comigo e com você. Quando você se vê, você está julgando. Quando você vê, você está vendo coisas erradas no seu irmão, você está vendo coisas erradas na sua família, e esquece de ver os seus próprios erros. E a palavra, ela faz tirar esse argueiro do teu olho. Essa palavra faz destampar os seus olhos, os teus ouvidos. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra nos faz eu não julgar o meu irmão. Essa palavra faz eu enxergar os meus próprios erros e saber que eu preciso de mudança, e saber que eu preciso ser transformado. E para isso é necessário o que, irmãos? Ler a palavra. Ler, buscar a palavra, para nós não cair no comodismo, para nós começarmos a abrir os nossos olhos, porque a palavra, ela tem que confrontar primeiro eu. A palavra, ela transforma o quê? De dentro para fora. Não adianta eu querer mudar minhas vestes, eu andar de um jeito, falar de um jeito para os meus irmãos, de um jeito para a minha família, no meu trabalho, na minha escola, se eu não mudo primeiro por dentro. Então a mudança tem que vir de dentro para fora. Nós temos que ser mudados pela essa palavra. Nós temos que buscar, irmão, nessa palavra. Segunda, irmãos, que eu queria falar sobre as falsas doutrinas. Eu queria comentar sobre isso, mas primeiro eu queria dar uma base bíblica para os irmãos, para a gente comentar, que está em 2 Timóteo 4. Queria que os irmãos abrissem, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. Olha o que diz a palavra, olha o que Paulo diz a Timóteo, irmãos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, ensinamento da palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças,
consentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. O que é verdade, meus irmãos? É a palavra. Entregando-se a fábulas. Tu, porém, falando comigo e com você, irmão, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. Faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, irmão, que forte isso. O Senhor Jesus falando para mim e para você hoje. A importância da gente conhecer essa palavra. É importante, irmãos, porque Ele está falando para corrige. Isso está falando para mim também. Dentro de casa, corrige o seu filho, ensina a sua filha, corrige na tua igreja, prega a palavra. Está falando aqui, em tempo e fora de tempo, com todo o que? Longanimidade, com toda a sabedoria, com todo o amor, que seja pelo amor. E isso aqui que é muito forte também, né, que ele fala que pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina, a verdadeira palavra. Quantos, irmãos, nós vimos palavras, tantas palavras, irmãos, que agradam a nós, palavras que nos agradam nossos egos, palavras que quer fazer o homem crescer. E nós sabemos que quem tem que crescer é o Senhor Jesus. Nós temos que diminuir, o Senhor crescer na nossa vida. E Ele está falando que as pessoas se entregarão a fábulas, às mentiras. É só você procurar que você vai achar. E Ele fala, porque a gente tem que estar na palavra para a gente não cair nisso, porque hoje em dia tem doutores nessas falsas doutrinas, e nós temos que estar vigilantes na palavra, conhecer essa palavra. Conhecei as verdades, ela vos libertará. Só que Ele fala uma coisa: seja sóbrio e suporta as aflições, porque, irmãos, não vai ser fácil. Não é fácil falar a verdade, não é fácil, mas o Senhor fala aqui para mim e para você: cumpre o teu ministério, fale a verdade, por mais que tenha que doer, irmãos, mas fale a verdade, porque a transformação só vem através da verdade, a transformação só vem através da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E João 17, versículo 17, o Senhor Jesus, orando ao Pai, Ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a santificação também ela vem através da palavra. Olha o tanto, irmão, olha o tanto de coisa que a palavra faz na nossa vida. Olha a transformação que a palavra faz na nossa vida. Ela liberta, ela cura. Se antigamente, irmãos, eu pecava, eu não vou pecar mais. Você vai falar assim: ah, irmão, mas você não é pecador? Sim. Nós estamos num corpo aqui pecaminoso, sim, nós vamos pecar, mas nós não vamos ser escravos do pecado. É diferente você pecar, você cair, você reconhecer o seu pecado e você se levantar, você pedir, se arrepender e não pecar mais. Mas outro dia pode ser que você vai pecar, sim, você vai pecar, mas você vai reconhecer, você não vai ser escravo desse pecado, você não vai estar na escravidão do pecado. Você não vai conseguir ficar ali preso naquele pecado, porque Ele vai te libertar, vai te trazer santificação. Glória a Deus. Eu queria, irmãos, que os irmãos abrissem Mateus 7, versículo 13. Porque, irmãos, que a palavra ela tem que nos trazer mudança. Por que a palavra ela tem que trazer transformação? Por que a palavra tem que nos confortar? Por que nós não podemos ser mais escravos do pecado? Uma das respostas estão aqui, versículo 13. O Senhor Jesus fala: entrai pela porta estreita, e larga é a porta, espaçosa o caminho que nos conduz para a perdição, e são muitos os que entrarão por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entrarão, que acertarão com ela. Olha que forte isso aqui, irmãos. A porta é estreita.
Nós não podemos, irmãos, estar vacilantes. Nós não podemos, irmãos, estar desapercebidos com a palavra, desapercebidos no pecado, porque o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você hoje: a porta é estreita, mas a porta que te leva à perdição, ela é grande, é fácil. A porta, irmão, que te leva à perdição, irmãos, não vou falar para você que é mentira não, ela te traz prazer ao teu corpo, ela te traz alegria à tua carne. Você vai olhar para ela, você vai achar muito legal, muito bonita essa porta. Você vai querer até entrar por ela, seu corpo vai querer entrar. Mas o Senhor Jesus está falando para mim, para você hoje: a porta é estreita, esteja vigilante na minha palavra. Esteja orando, esteja vigiando. Mergulhe na minha palavra. Leia, medite nela, que essa palavra ela traz transformação. Essa palavra, irmãos, ela te tira da escravidão do pecado. Ele está falando aqui que a porta é apertada, é estreita, mas Ele está ensinando para mim e para você hoje: mergulhe na minha palavra, em oração, em santificação, que você certamente vai entrar por essa porta. E em Apocalipse 3, irmãos, versículos 7 e 8, Apocalipse 3, versículos 7 e 8, olha o que diz a palavra: aos anjos da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti a porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Ele está falando da igreja, mas que tem pouca força. Mas olha o que ele fala: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, olha, o meu Deus, o Senhor Jesus está falando para mim e para você: eu tenho a porta para você. A porta é estreita, mas eu tenho a porta. Eu abro ela, eu tenho o poder de fechar essa porta, de abrir essa porta. Mas o Senhor Jesus está falando aqui: se você guardar a minha palavra, se você não negar o meu nome, você vai passar por essa porta estreita, irmãos. Seu nome vai estar escrito no livro da vida, e você vai ser salvo. Você vai estar salvo na Nova Jerusalém. Mas para isso, irmãos, temos que estar mergulhado na palavra de Deus. Mas você tem que guardar essa palavra, irmãos. Você tem que estar nessa palavra, essa palavra tem que estar dentro do teu coração. E você aí, irmãos, no capítulo 8 de João, ele vai falar assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, ele fala assim, a gente se manter na palavra. E quem é a palavra? E João 1 fala: no começo era verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra verbo, irmãos, no grego quer dizer logos. Logos quer dizer palavra. Então o Senhor Jesus é a própria palavra. Você quer conhecer Jesus? Você quer ter intimidade com Jesus? Às vezes nós cantamos: quero conhecer Jesus, quero conhecer. Mas será que a gente está falando isso de coração, com alegria mesmo? Querendo receber Ele dentro do nosso coração? Ele é a própria palavra. Você quer conhecer a Jesus? Mergulhe na palavra, mergulhe no Evangelho, conheça mais sobre Ele, o que Ele tem a falar para mim e para você, através da palavra. Dedique-se à palavra. Tenha intimidade com Jesus, através da palavra, através da oração, porque ela cura, ela liberta. Irmão, o Senhor Jesus, Ele está à porta. Ele está à porta do nosso coração. Ele está querendo entrar. Mas o Senhor Jesus, Ele respeita. Você tem o livre-arbítrio para deixar Ele entrar. Ele está batendo no teu coração, fala assim: ei, eu quero entrar no teu coração. Então começa a me conhecer melhor, começa a me buscar mais na palavra, em oração e santificação. Conheça o Senhor Jesus, que você vai ser liberto, irmãos. Busque mais o Senhor Jesus na sua vida, mergulhe mais nessa palavra, irmão. Você não tem noção o quanto é importante nós guardarmos a palavra no coração. O salmista fala: guardei a tua palavra no teu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é luz,
ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, irmão, que você possa ter essa palavra enraizada no teu coração, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém, irmãos? E eu queria que a nossa igreja ficasse de pé neste momento, e eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para ouvir essa palavra, de estarmos aqui para nos alimentarmos, que o Senhor Jesus quer ter uma intimidade comigo e com você neste momento. E eu queria orar, irmãos, para o Senhor Jesus quebrar essa barreira que há entre a nossa carne e a palavra. Que você possa agora, a partir de hoje, dedicar um tempo mais para o Senhor Jesus. Separe um tempo para Ele em oração, em santificação, ao seu joelho, na palavra. Separe esse tempo para Ele. Coloque, irmão, como prioridade na tua vida. Irmão, comece com um pouquinho, 5, 10 minutos, 15 minutos, e assim vai aumentando. Você vai se alimentando, você vai sentindo a necessidade, o seu espírito vai sentir essa necessidade. E eu quero orar, irmão, para o Senhor quebrar essa barreira da carne, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti e da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos traz transformação, essa palavra, Pai, que nos traz cura, Pai, essa palavra, Senhor, que nos tira, Senhor, da escravidão do pecado, essa palavra que renova, que traz transformação, essa palavra que liberta, essa palavra que salva, Pai. Oh, Senhor, venha neste momento, Senhor, quebre todas as barreiras. O inimigo tem tentado contra o teu povo, o teu inimigo tem tentado fechar os olhos, os ouvidos da tua igreja, o inimigo tem tentado fazer uma arruaça, o inimigo tem tentado colocar coisas na televisão, na internet, tem colocado coisas, Senhor, para tirar a atenção dos teus servos. As pessoas não sentem mais vontade de orar hoje, não sentem mais vontade de buscar a tua palavra, Senhor. As pessoas têm preguiça de buscar o teu santo nome, Pai. Tenha misericórdia, Pai, liberta o teu povo, Senhor. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Pai. Venha sobre nós neste momento, venha o teu entendimento, que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, possa trazer mudança nas nossas mentes, para nós entendermos que só Tu é Deus na nossa vida, que nós temos um Jesus, Pai, na nossa vida. Renova, Senhor, a Tua igreja, renova a Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui neste momento clamando a Tua presença, Senhor, e nos alegrando em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.